Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. O necromante lê o necromante. Eu escrevi um capítulo que se juntou a outros num livro de comemoração aos 100 anos de Edgar Morin, publicado às expensas da Universidade de Brasília e do SESC de São Paulo, o Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB e o SESC de São Paulo. Houve um concurso para proposições para artigos para o livro. Eu escrevi um livro, um texto, submeti, foi aprovado e ele agora se encontra no livro que foi divulgado agora para comercialização no ano de 2022. Eu escaneei o capítulo, se encontra na plataforma ResearchGate, onde pode ser lido, baixado, usado como queiram. Já gravei 2 vídeos lendo aquele capítulo. Esse é o terceiro e último vídeo da leitura do texto. Então vamos a ele. 1, 2, 3. Essa é a plataforma ResearchGate. Esse é o meu perfil, Oswaldo Luiz Ribeiro. Você pode encontrar aqui na aba Research. Então vamos localizar o texto aqui, dentre todas as pesquisas disponíveis. Aí está a capa que eu achei particularmente magnífica. Edgar Morin, Homem de Muitos Séculos, um olhar latino-americano. Ele foi organizado pelo Elimar Pinheiro do Nascimento, Maurício Amazonas e Alfredo Pena Vega, uma coedição do CDS da Universidade de Brasília e edições SESC de São Paulo. Vamos então à leitura. Esse é o início do texto. Bem-aventurados os neocrentes, os deuses como ideias em Edgar Morin. Já li as 2 primeiras partes, leio agora a terceira parte. Aí está, em Morin. Minha enorme paixão por Morin não incide, todavia, apenas em sua lucidez. O que é verdadeiramente grande nesse homem é sua capacidade de sistematização retórica. Refiro-me aos 6 volumes de O Método. Para mim, é uma das obras mais importantes do século XX. Diria que não ler O Método faz de alguém réu de crime de lesa humanidade. É a obra mais importante que li em toda a minha vida. Em O Método encontram-se em detalhes os argumentos teóricos para a base epistemológica da proposta de Morin. Crentes tornem-se neocrentes. Aqui só posso superficialmente, mas espero que suficientemente, apontar o caminho dos argumentos de Morin, espalhados nos volumes 1, 2, 3, 4 e 5 da coleção. Vou enumerar os argumentos em sequência para facilitar a assimilação do leitor. Primeiro argumento: o universo, logo a matéria, auto-organiza-se. Nada sabemos sobre o que havia antes do que se pode observar do cosmos. Único mistério verdadeiro, a pré-história do universo visível permanece inacessível. Todavia, temos informações dos primeiros segundos do que é perceptível à espécie humana sobre a história do universo. Não há criadores pretendidos pelas religiões, mas matéria em auto-organização, por meio da ação contínua de forças caóticas, que em seu processo de destruição são criadoras elas mesmas, cocriando-se à medida que criam o universo. A esse nível do universo, Morin dá o nome de fisiosfera. A fisiosfera é a única base de tudo o mais. Segundo argumento: componentes da fisiosfera se organizam molecularmente e emerge aí e daí a biosfera, mundo vivo, microscópico, em um primeiro momento e pluricelular e mesmo colossal mais tarde. Da ameba à baleia azul, explode a Terra. E só ela? Em vida. Fato fundamental: a biosfera emerge como um fardo.
Sua manutenção a obriga a nutrir-se continuamente da fisiosfera. A manutenção da vida dá-se pelo consumo dos componentes constitutivos do nível do qual ela emergiu. Para viver, a vida come a tabela periódica. Terceiro argumento, que deve ser anunciado juntamente do quarto. Muito recentemente, da biosfera, sem acréscimo de nada que aí já não estivesse, como evolução tanto da matéria quanto da vida, emerge a espécie humana moderna, o Homo sapiens. Ao mesmo tempo que da e na biosfera emerge a sociosfera, da e na sociosfera emerge outro nível da realidade, e dessa vez completamente diferente dos anteriores, a noosfera. Um superdesenvolvimento do cérebro humano é responsável por sua capacidade de produzir ideias, imagens, conceitos, e assim potencializar a emergência da noosfera em sua mente e cultura. O cérebro humano torna-se uma excepcionalidade entre os cérebros das espécies conhecidas. E interessa aqui seu poder de representar a realidade por meio de imagens, que, por sua vez, constituem, no seu conjunto, as ideias. A noosfera é o mundo das ideias. Não o mundo de Platão, fora da carne, acima da carne, oposto à carne. Não. Em vez disso, o mundo das ideias na carne, da carne e devido à carne. Todas as ideias, todos os pensamentos, todas as imagens, os nomes, os algarismos, as cores, os heróis, os deuses, tudo quanto o homem pensa e inventa em sua mente, habita esse único lugar, a noosfera. A noosfera não está em lugar nenhum outro do universo. Os deuses não existem em nenhum lugar outro do universo que não seja a mente humana. O que me obriga para a correção das percepções teológicas do fenomenólogo romeno a recordar a definição de sagrado de Mircea Eliade. Sagrado é um elemento da estrutura da consciência. O sagrado não é o divino. O divino é um mito que a mente humana pode engendrar e a história o demonstra, engendrou, e que habita a noosfera. Duas análises. Primeira, cada nível da realidade emerge do anterior e permanece nele. Mas há algo aí que é importante perceber. Apenas os 3 primeiros níveis têm base topológica física. Existem na forma de seres físicos. O quarto nível, não. Não existe fisicamente em canto algum do planeta, nem mesmo em termos metafísicos. Imagine-se um mundo sobrenatural onde vivem os anjos. Mito. Não há esse mundo. Tanto esse mundo quanto os anjos são ideias que habitam a mente humana, a cultura humana, e que desaparecerão se e quando a espécie se extinguir. A noosfera é uma emergência de pensamento e cultura. Morin chama todas as ideias de seres de espírito. Não são almas de Platão, são pensamentos. Nada e coisa alguma além de pensamento. Os símbolos, ideias, mitos criaram um universo onde nossos espíritos habitam. Segunda análise, cada nível emerge do anterior e permanece nele. E fundamental questão, vive dele. Literalmente, devora-o. A biosfera devora a fisiosfera, também na forma de biosfera. Se não o faz, definha e morre. É sua graça e maldição. A sociosfera, para manter-se, devora a biosfera e a fisiosfera. Carnívoros ou veganos, a vida devora a vida. Os homens devoram a vida, ou não vivem. Dádiva e praga.
Ora, e o que dizer da noosfera? Ideias não comem para viver, não? Sim, comem. E em dois sentidos. Primeiro, literalmente falando, a condição do pensamento humano é o consumo calórico cerebral. O cérebro é o órgão que consome a maior quantidade de energia do corpo humano. Cada ideia literalmente custa almoço e janta, um bife ou uma folha de alface, não importa. Quando o corpo morre, morrem todas as ideias que habitavam esse corpo. E as ideias não morrem definitivamente quando uma pessoa morre apenas porque elas habitam a interface intersubjetiva humana. Para que todas as ideias se extingam, a espécie deve acabar. Mas para essa pessoa aqui e agora, suspender definitivamente o consumo calórico decretará sua morte e, por isso, o fim de todas as ideias que a animavam. A noosfera mantém-se consumindo os níveis anteriores da realidade. No entanto, o mais importante para o nosso tema é a segunda forma como as ideias nos devoram. Segundo Morin, as ideias são as estruturas que movem a espécie. Não vamos polemizar aqui se os homens agem em razão do contexto político-econômico ou em razão das ideias. Seja como for, as ideias se expressam como condutoras e determinantes da ação humana. As pessoas agem e sentem por meio delas. Digamos que o contexto político-econômico se expressa para a mente humana também na forma de ideias. As pessoas pensam por meio das ideias, vivem por meio delas. Os valores são ideias. Os argumentos políticos são ideias. As causas pelas quais lutamos e morremos são ideias. É por meio delas que somos quem somos e agimos como agimos. Logo, as ideias operam-nos em reciprocidade dinâmica, simbiótica e complexa em relação à nossa própria operação das ideias. Assim como somos possuídos pelos deuses que possuímos, somos possuídos pelas ideias que possuímos. Do mesmo modo que os deuses, as ideias travam batalhas através dos homens, e as ideias mais virulentas têm aptidões exterminadoras que ultrapassam a dos deuses mais cruéis. No que diz respeito aos deuses, a situação é exatamente essa. Os deuses são ideias que a espécie humana engendrou e que, engendradas, retroagem sobre a espécie que as criou, controlando-a em grandíssima medida, conforme a própria espécie se instrumentaliza delas para controle político. Em todos os povos haverá exceção? Os deuses aproximaram-se das classes dominantes, fato histórico dos mais graves, denunciado por Morin. Certos deuses desenvolverão a divindade de maneira gigantesca, até que, depois de mutação mitológica, um deus ciumento elimina os demais deuses, subordina espíritos e demônios e institui o monoteísmo. Não há exemplo melhor para ilustrar o poder e a perversão potencial das ideias. Não há justificativa ética possível para a ideia monoteísta. A ideia do Deus único sobrevive não apenas por meio do genocídio de todos os deuses e de seus adoradores históricos, mas também pela desintegração da capacidade crítica da espécie humana. O monoteísmo é o ápice de uma história de superdesenvolvimento de uma ideia que mata todas as concorrentes, estupidifica a crença, dissimula a ética, disfarça-se em pantomimas retóricas de bem, de amor, de compaixão, quando a realidade é totalmente o contrário disso. E por quê? Porque a ideia Deus único cresceu demais, tornou-se totalitária, despótica, ditatorial, cruel mesmo. Um crime ético em si mesma, uma incompatibilidade ética inescapável, logrou ser levada a sério demais, por gente poderosa demais, por tempo demais.
Nenhuma ideia precisa ser mais urgentemente reduzida à sua condição de mito do que essa. Todas as demais, sim, e rápido, mas essa, antes que seja tarde. Deve-se registrar que o esboçado está em Morran, distribuído em pelo menos 5 volumes. Toda a declaração de Morran é fundamentada por meio da referência a inúmeras obras de ponta da ciência mundial, da biologia à física. O que Morran procura em um método é articular num sistema complexo o conjunto acumulado de informações das ciências, que, segundo sua denúncia, operam em regime de isolamento umas das outras. Depois de ter lido o método 3 vezes, o passo seguinte foi procurar as obras que Morran cita, para ver se as citava bem. É preciso ser crítico até o fim, recusar até mesmo a ideia de que um gênio vivo, sim, Edgar Morin é, para mim, um gênio vivo, não pode se equivocar. Nutrir as ideias que sobrevivam apenas no limite de sua autocombustão, ele disse. E um bom exercício é perguntar aqui e agora: Morin, será que você vê bem? Será que eu te leio direito, Morin? Se as duas respostas forem sim, é preciso urgentemente sair do século XX. É preciso urgentemente reduzir os deuses, todos os deuses, especialmente aquele genocida, sim, aquele, à sua condição de mito, antes que não o possamos mais. Reduzidos os deuses à sua condição de mito, e conscientes os homens e as mulheres disso, restaria àqueles que optarem pela neocrença uma existência ética. Nenhum Deus genocida, nenhum Deus assassino, nenhum Deus usurpador. Tal qual se diz ter Jesus, por sua vez dito do sábado, é preciso subir aos montes e dizer agora o novo evangelho. Os homens não foram feitos para os deuses, mas os deuses foram feitos para os homens. Orgulha-me que meu texto tenha saído no livro de comemoração ao meu amado, àquele por quem sou cognitivamente apaixonado, Edgar Morin. Muito obrigado, Edgar Morin, por sua vida, por sua obra e particularmente pelo método, a obra mais importante que eu li na vida. Muito obrigado.